Olá, escorpianos, sejam bem-vindos. Eu vim trazer para vocês mais uma leitura, e a leitura é a nossa leitura semanal, né? Leitura para os próximos 7 dias. Vamos saber o que esperar. Lembrando que ela é atemporal, então encontrou é dali para 7 dias. Se você é novo no canal, se inscreva, aperte o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Lembre-se que essa leitura traz tendências, tá? Sobre a sua semana. Qualquer dúvida com relação a isso é só escrever para mim. Escorpião, Sol, Lua, Vênus e Ascendente. Deixa o like, deixa o hype, apoie o crescimento desse canal. Leitura semanal dos escorpianos. Próximos 7 dias, o que esperar? Eita! Ações processuais, justiça, o orixá, o homem, negócios, papéis, trabalho, brevemente, o jogo da vida, confirmo. Cris, o que as cartas querem dizer para mim com relação aos meus próximos 7 dias? Aqui tem uma mudança significativa no setor profissional, tá? Aqui mostra uma atuação firme de um homem que de uma certa maneira está ali num papel, né, de comando ou de liderança. Se for um trabalho onde envolva um grupo, né, ele está numa posição de liderança, ou pode ser uma questão de, por exemplo, ser um chefe, um superior seu, adapte aí também para o seu estilo de trabalho. Aqui está falando de algum tipo de negociação que vai ocorrer, que muda as coisas dentro do setor profissional. Isso vai trazer maior equilíbrio para vocês, mas significa também que você pode estar sendo testado. Como assim, Cris? Ó, aqui tem um jogo acontecendo, um jogo de xadrez, tá? É como se alguém estivesse jogando com você, te testando aqui com algum tipo de propósito. Como tem a carta da justiça, então eu não vejo que seja com um propósito ruim, mas pode ser de avaliar, de julgar o seu comportamento do tipo. Vamos supor, vou te dar alguns exemplos do que pode estar acontecendo, tá? Se for aqui uma questão profissional, que eu já vou falar ali para quem tem causa na justiça. Se for no setor profissional, aqui pode ser, por exemplo, alguém que quer um substituto em alguma área, tá? Então, quer te testar profissionalmente para saber se você está apto para estar nessa posição. Então, pode ser casos aqui onde até essa pessoa te estabeleça, por exemplo, hoje você vai trabalhar em tal área, te pega de surpresa e quer ver como você ali lida com a questão, ou como você lida, por exemplo, naquele dia, né, estando numa posição de comando, né, se o poder não mexe com a tua cabeça, ou se, por exemplo, se você não vai abusar da confiança da pessoa. Tem algo aqui que vai ser uma jogada no teu setor profissional. Esse homem, ele vai mexer, como se fosse mexer as peças aqui, tá? Dentro do setor profissional, mas vai te confiar algo em termos de trabalho. Aí, dependendo da forma como você for se comportar, tá? Isso pode ser extremamente positivo para você ou pode ser de uma certa maneira negativo. Você pode ser aquela pecinha que vai ficar encostada lá. Você está entendendo? Quando alguém busca você e vem te testar, é porque tem algum propósito ali e quer ver como você se comporta para saber onde pode te realocar ou o que pode confiar a você ou não. Tá bom? Então pode ser esse o ponto. Um outro ponto aqui, que aí já é um pouquinho mais preocupante, é, por exemplo, se no seu trabalho, vamos supor que alguém fez uma denúncia a teu respeito sobre algo, tá? Esse homem está te avaliando. Então, com a justiça, ele está julgando suas atitudes. Mas ele não quer cometer erros, porque é uma carta que fala de muita clareza. Você está entendendo? De avaliar a situação por 2 pontos, por todos os ângulos. Tá? Alguém que não compra a primeira informação, alguém que vai avaliar, vai analisar, sabe? Vai pesar a situação. Então, o que essa pessoa faz? Mexe ali, tá? Pode ser no cronograma do trabalho, aí vai depender do que envolve cada trabalho né, de cada um. Exemplo, se falaram lá, olha, tá sumindo alguma coisa, é estranho, é alguém aqui desse núcleo.
Então, de repente, ele vai botar uma isca, e vai botar uma câmera, e vai ver se alguém vai mexer naquilo dali, tá? Então, não significa que você diretamente está sendo observada, pode ser o grupo, tá entendendo? Ou, por exemplo, alguém diz, olha, ela faz corpo mole. Aí essa pessoa vai lá e te designa algum tipo de função e fica te observando de alguma maneira para saber como você vai agir e para saber se você está fazendo corpo mole ou não. Tem algum tipo de teste dentro do teu setor profissional, tá? Tem alguma coisa aqui nesse sentido e é bem forte. Tome cuidado com as suas ações. Não confie em ninguém. Seja racional e seja muito profissional no seu setor de trabalho essa semana. Porque você vai ser muito observado e por alguém ali que pode ser um superior, tá? Agora, se você tem um negócio próprio, aqui pode significar que algum funcionário está jogando contigo e que tem intenções aqui, em alguns casos, até de recorrer à justiça, porque acha que foi prejudicado em algum ponto. E pode estar te testando, aí pode ser testando a tua paciência, jogando com você, aí o cara pode estar gravando, né, conversa, alguma coisa assim, para poder depois de uma certa maneira, usar a justiça em favor dele. Então, para você seria o quê? Te prejudicar. Então, você tem que tomar cuidado aqui como lida com o funcionário. De repente, você é um chefe legal, mas que de vez em quando você altera o tom de voz. O funcionário está jogando contigo ali, está gravando, e depois ele vai usar isso contra você. Tá bom? Então, são situações aqui onde você tem que tomar cuidado essa semana. Para quem tem alguma causa na justiça, você tem que tomar cuidado. Você não pode confiar porque a outra parte, se você está numa disputa com alguém, a outra parte pode tentar te abordar jogando contigo para se beneficiar dentro desse contato. Então você tem que tomar muito cuidado. Aí esse homem seria o quê? Você está muito alinhada com o seu defensor, com o seu advogado, né? Porque você pode ser enrolada aqui sem perceber. Então tem que tomar muito cuidado. É uma semana aqui que, para questões profissionais, compra e venda de negócios, mesmo você tendo um representante para cuidar disso, um representante que entende de burocracia, aqui você vai ter que estar muito atento a tudo, porque aqui esse jogo confirma que, assim, é para quem é compra e venda, é algo para enrolar. Aí você tem que tomar muito cuidado para não levar prejuízos, tá? Então pede o quê? Clareza, que você busque informação, esteja atento a tudo, a cada ponto, principalmente antes de assinar qualquer coisa. Ali ele está assinando, tá? Causas na justiça, foi abordado pela outra parte, eu aqui até fugiria. Tenta conversar com o seu advogado, o seu defensor, para saber a melhor maneira de lidar com isso, tá? Próximos 7 dias, se proteja. Questões profissionais ou questões ligadas à justiça. Próximos 7 dias. Alguém que estava em silêncio aqui, né? Ficou calado por muito tempo, cortou comunicação com você. Pode ser uma pessoa que teve algum romance contigo ou pode ser uma pessoa da tua família. Aqui pode ser alguém da família, com quem você não fala há muito tempo, tá? Vocês se desencontraram aí nos caminhos da vida, ó. São 2 cartas que falam realmente de falta de comunicação. E aqui diz, ó, como se essa pessoa fosse de alguma maneira se reunir de novo com vocês. Qual é a intenção? Aqui fala que é resgatar um laço. Então, se é alguém da família com quem você teve um desentendimento, é como se essa pessoa quisesse se entender com você e até fosse usar aqui, ou é um grupo, ou são pessoas da família, ó, pessoas da família, para promover um encontro aqui. É como se ela quisesse apaziguar as coisas. É uma carta de acolhimento, entendimento, tá? É alguém que vem aqui no sentido da paz. O jogo até sugere ouça o que a pessoa tem a dizer. Aqui tem um reencontro com alguém. Vou clarificar essa carta aqui. Entendi. Então, aqui tem uma mudança com relação a algo que não deu certo no passado. O trancamento fala de uma situação que, assim, você podia se dedicar ao que fosse, ela não acontecia.
Então, isso pode ser em relacionamento, pode ser em qualquer área da tua vida, tinha algo que parecia que estava amarrado, é o que diz essa carta. Essa carta aqui, ela vem trazendo uma transformação e uma purificação para ela, a alma pueril e o trancamento. É uma carta que fala até de resgate de sonhos antigos, só que você entra aqui no deserto. O que isso significa? Que a possibilidade aqui de se libertar de algo, se liberar de algo, ou mesmo concretizar algo que não deu certo no passado, só depende de você. A oportunidade vem, mas com essa carta diz que você tem que agir. Aqui diz que só depende de você. É ele que tem que cruzar esse portal para sair aqui desse deserto. Ele tem que se movimentar. O portal está lá, mas ele tem que chegar até o portal para cruzar. Então é como se dissesse assim: tem um passo que só você pode dar, tá? Só você pode dar para resolver uma questão. A oportunidade virá, mas você vai ter que se movimentar. Aqui está falando realmente da possibilidade de cura emocional, de uma mudança, a partir do momento em que você... Ai, que susto, é fogo, gente. Tá tendo jogo. Aqui tem uma mudança, uma transformação que ocorre a partir do momento aqui, ó, em que você se despe. Aí, nesse caso, vamos lá, pode ser de uma mágoa, de uma dor, tá? De uma negatividade, de um rancor. Aqui tem alguma coisa que você estava carregando. Aqui fala que a partir do momento que você se despe disso, é a carta desnudar da alma, uma transformação ali no fundo, ó, a transformação vem. E o florescer é uma carta que fala de uma caminhada aqui, tá? De uma nova jornada que se dá após uma cura. Então está muito alinhado com isso. Então fala aqui que, ó, uma situação que não deu certo, que parecia trancada, você não conseguia realizar de maneira nenhuma, vem uma oportunidade para você se desvincular da negatividade, daquilo que atava a situação e promover um mover em torno disso. Pode ser até um resgate de um sonho. Você tem que se movimentar, porque aqui o passo quem tem que dar é você. A oportunidade está lá, você vai enxergar, mas você vai ter que dar o passo. O que isso me sugere? Para alguns casos, se você tem que se despir de algo para conseguir essa cura ó, e transpor uma barreira, tem casos aqui onde pode significar que você vai ter que vencer uma vaidade, um ego, tá? Vou te dar um exemplo mais claro para você entender o que eu quero dizer. Vamos supor, um exemplo. Vamos supor que você tem um sonho de fazer uma faculdade, tá? Mas você não tem condições. É um sonho antigo, mas você já tentou de várias maneiras, já trabalhou em vários negócios, nunca conseguiu pagar essa faculdade, tá? Vem uma nova oportunidade que te dá aqui a chance de realizar esse sonho. Então, exemplo, vai que você, sei lá, faz as pazes com o seu pai, com um padrinho, alguém importante para você, mas você ainda está fechado naquela mágoa, mas está falando com a pessoa. A pessoa, para te agradar, tá? Porque aqui, sendo vinculada a uma pessoa, ela te vê, em muitos casos, até como uma criança, ou te vê como alguém assim que ela olha no intuito de se ver como protetor. Pode ter tido um atrito contigo até por muito controle em cima de uma situação, ou por uma situação aqui muito passada, né? Que já era para você ter esquecido, enfim. Mas aí vamos supor, essa pessoa chega e fala: olha, eu vou pagar a tua faculdade. Aí você fica presa a esse rancor, uma situação que já ficou para trás, você já perdoou, resolveu com a pessoa, superou. A oportunidade está ali, ela quer te pagar a faculdade, você tem que se mover, dar o passo aqui para cruzar o portal, significa o quê? Engolir o orgulho, de repente. Cris, eu jurei para essa pessoa, eu nunca vou precisar de nada que você tenha para me oferecer, eu vou conquistar sozinha. E agora, se eu aceito, significa o quê? Que eu voltei atrás, que ela estava certa? Não, gente, é uma oportunidade de você concretizar algo aqui que você sonhou por muito tempo e que hoje você só consegue se cruzar essa fase, esse portal aqui. Dê esse passo, se permita. Aí o se despir seria o quê? Libere, deixe cair esse orgulho. Porque deixando cair esse orgulho, você entra aqui nesse caminho até de superação, cura, início de uma nova jornada, onde você de alguma maneira vai se encontrar, que é uma carta que fala de, em muitos casos, uma jornada de autoconhecimento, alguém que encara uma missão de vida, tá entrando aqui, ó, cruza um portal, até em muitos casos pode ser realmente se atravessar dentro de uma situação, tá? Não no sentido negativo, mas no positivo, dentro desse contexto. Então, para muitos casos, tem alguma coisa assim que você tem como questão de orgulho, sabe? Isso eu não volto atrás, alguma coisa assim. E o jogo fala que se você se liberar disso, tá? Se liberar daquilo que você tem como
não volta atrás, ou isso eu nunca vou fazer. Aqui tem que soltar, tem alguma coisa ligada a uma mentalidade que precisa ser renovada, transformada. Olha, o que eu posso te dizer é que a oportunidade vem. O bloqueio sai se você se movimentar. Só que você vai ter que engolir um orgulho, mas isso vai te proporcionar cura e uma mudança na tua vida. Você atravessa aqui para um outro caminho. Desse passo é o que o jogo sugere. Carta da herança. Carta da herança, tá? Essa situação toda pode envolver uma herança, tá? Ou pode envolver, porque olha só, a herança, quem deixa pra gente, né? No caso, são os nossos pais, deixam a herança, né? Então, dentro do propósito que a gente vinha trabalhando aqui, aquele exemplo que eu dei, né? Que seu pai quer pagar a sua faculdade, entenda que isso é uma herança, é o que é teu por merecimento. Você tá entendendo? Mas eu falei que nunca ia precisar nada dele, porque ele me humilhou há 10 anos atrás. Pô, foi há 10 anos atrás. Se liberta disso, cadeado. Significa o quê? Uma mente travada, trancada. Né? Um coração rancoroso, se liberta disso. É só você que ganha, é o que o jogo está falando. Os teus dias vão se tornar mais leves. Quem sai do deserto, né, tem água fresca para beber. Então a vida está te proporcionando aqui, ó, uma nova fase. Mas você vai ter que avançar e vai ter que passar por cima de um orgulho para receber algo importante. A questão aqui da herança. Tá? Então, avalie aí, né, o que vale a pena para vocês ou não. Veio bem específica essa parte. Se não for o teu caso, você já solta para o universo, tá bom? Beleza. Hoje eu escolho sintonizar beleza. O mundo que habito é cheio de beleza. Hoje escolho me lembrar disso ou olhar a beleza do mundo que me rodeia. Dentro do contexto em que a gente vem analisando aqui, significa você olhar as coisas por uma outra perspectiva. Enxergar é aquilo de bom que tem a chegar para vocês, que tende a vir para as tuas mãos, tá? Que tende aqui realmente quando você embeleza a sua casa, você se sente bem estando nela. Quando você se embeleza toda, você não se sente bem com a autoestima, né? Lá em cima. É algo mais ou menos assim. É esse olhar a vida por uma outra perspectiva e enxergar beleza na situação é, por exemplo, caramba, não é você pensar do tipo, essa pessoa que antes, né, me humilhou, agora vem querendo, dentro desse contexto, né, pagar a minha faculdade, quer me humilhar, não vou aceitar. Você tem que olhar para uma outra perspectiva, né? Olhar o mundo de uma maneira mais bela, é do tipo, pô, essa pessoa se arrependeu, né? Ela agora quer fazer diferente, ela quer me dar apoio. E eu mereço esse apoio, porque a herança, ela diz que você merece isso que tá vindo para você, seja o que for. Então, não é que ela está te dando migalhas, né? Não é que você está estendendo um pires, ela está te oferecendo algo que você merece. Aí pode ser no julgamento dela, pode ser num julgamento espiritual. De alguma maneira você merece, portanto, chegou até você. Aceite isso. Tenha um olhar mais belo, significa um olhar mais leve com relação à vida. Não se cobre tanto, tá? Então, hoje eu escolho sintonizar beleza. O mundo que habito é cheio de beleza. Hoje escolho me lembrar disso ou olhar a beleza do mundo que me rodeia. Se você está muito fechado em casa, saia mais, tá? Saia mais, conviva com novas pessoas. Aqui são duas cartas que me trazem natureza. Entre em contato com a natureza, até para aliviar algo, sabe? Na tua própria alma. Você, de repente, está precisando de um pouco mais de silêncio, ouvir o canto dos pássaros, botar os pés na terra, recarregar as energias para se reequilibrar e ver a vida de uma maneira mais leve. Você, em muitos casos aqui, está tendo uma tendência a sobrecarregar situações desnecessariamente. Por exemplo, às vezes alguém fala uma besteira com relação a você, você podia ignorar e seguir em frente. Você vai lá e cria um caso, ou fica com aquilo remoendo, aquilo explode, você cala, mas aquilo explode dentro de você. É você que está se envenenando por dentro. Solta, solta. Mas às vezes a gente está numa pressão tão grande com relação à vida que é difícil fazer esse movimento. Por isso está pedindo também para você buscar mais momentos de lazer e momentos consigo mesmo, tá? Não é sair com a família, com todo mundo, não. É você sozinha com a tua espiritualidade, curtindo a natureza, toma um banho de mar, muito bom, sabe? Dá um mergulho para tirar aí uma sobrecarga que pode estar trazendo uma distorção na tua visão, não só conforme a vida, mas também com relação a outras pessoas, seja do seu redor, seja do seu trabalho, até a forma como você se vê, tá? Com a carta da beleza.
Não falei que você tá meio sobrecarregadozinha aí, ou sobrecarregadazinha? Vamos lá. Aqui tá me falando que você tá desconfiada aqui, porque tem alguém sim te observando, né? Você sabe. E é como se você achasse que essa pessoa, ou ela quer te dar um prejuízo. Aqui mostra, olha como ela olha. Deixa eu aproximar para você ver como ela olha para essa serpente, né? Só que assim, aqui nesse caso, a serpente vem para falar do desejo que essa pessoa tem por você, que eu vejo que é uma pessoa boa que tem um coração puro, tá? Mas o fato dela ficar também te observando muito, até nas redes sociais, ela já pode ter se denunciado, por exemplo. Tá observando seus posts sem querer, ai, curtir. Ai, não era para ter curtido. Ai, sabe? Pode ser alguma coisa que em algum ponto ela já se denunciou e aí deixou você em alerta com relação às atitudes dela. Só que o que ela tem por você é desejo, ela vai te fazer um convite, tá? Não tem nada de negativo aqui com relação às intenções dela, não. Pelo contrário, é alguém que está muito interessado em você, por isso fica te estudando. Mas o fato dela ficar te observando de longe ou através das redes sociais pode ter levantado muito as tuas suspeitas com relação ao caráter dela. E em muitos casos você tentou dar um corte, né, na criatura. E o jeito áspero de você tratar ela fez, né, com que ela congelasse, com que ela ficasse lá estagnada. Ela não agia, né? Então o jogo está falando que tem uma mudança nessa situação, porque depois de te estudar bastante aqui, ela vai te fazer algum tipo de convite. O jogo pede para que você vá devagar. Toma um banho de mar antes de aceitar esse convite, tá? Faz uma reza, toma um banho de sal grosso. Você está muito desconfiada assim de tudo, de todos, das intenções das pessoas, principalmente. A gente viu isso aqui na etapa anterior. A gente vê você desconfiada aqui do desejo que essa pessoa sente por você. Então, não sei se você está achando que a pessoa, né, de repente, é porque ela quer que você seja mais uma, ela quer só te conquistar e sair fora. Lembra disso que eu estou te dizendo. Essa pessoa tem intenções puras com relação a você. Eu vim confirmar. Tá? Essa pessoa tem intenções puras com relação a você. Não tem motivo para você ficar assim tão ressabiada, não. É que ela fica à espreita, te estudando e tal, sem coragem de agir, ficou, né, por muito tempo, por conta da tua atitude com relação a ela. É alguém que, de uma certa maneira, te admira pra caramba, idealiza alguma coisa assim, tem maior medinho de errar, tá? Então ele ou ela não tá querendo ser espertinho com você, não. É só alguém que não sabe muito bem como lidar contigo, por isso que te estuda. Vai sair do anonimato, tá? O livro está aberto. Aqui você tem o buquê. Essa pessoa vai se declarar para você. Tá? Então, tem uma declaração que vai correr aí no período de até 7 dias. Cuidado com o excesso de desconfiança. Cuide mais do teu espiritual. Busque uma limpeza, você precisa. Você pode estar com um olhar um pouco distorcido com relação à vida por conta de tudo que você já viveu com aquela cruz ali. Você já pode ter sido muito enganado. Pode ter realmente motivos reais para agir assim, mas chegou a hora também de mudar para atrair para a própria vida coisas novas. Porque senão a gente atrai aquilo que está no mesmo padrão de pensamento, na mesma linha, naquilo que você está vibrando. Então, se você vibra desconfiança, você vai atrair desconfiança. Tá? Então é por isso que é necessário aqui uma limpeza. Porque tem coisa nova querendo chegar, tá? Eu vejo não só no amor, mas tem a possibilidade até ali, você viu, de uma pessoa especial, uma pessoa legal ali, te ajudar a realizar alguma coisa importante, mas você está bloqueando as coisas de forma inconsciente, tá? Por conta dos pesos que você carrega devido à tua jornada, cadê, cara? Ter sido tão dura nos últimos tempos. Tá? Então precisa de buscar um alívio, uma limpeza espiritual. Isso vai ser muito importante para vocês essa semana. Beijo grande, boa sorte, fiquem na paz e até uma próxima leitura, meus amores. Tchau, tchau.